Olá pessoal, o tema da videoaula hoje é o Teorema de Pitágoras, tá? Hoje o assunto é geometria, tá? Saindo um pouquinho da matemática e gravando alguns vídeos sobre geometria, né? O assunto dessa aqui é o Teorema de Pitágoras, um dos famosos teoremas aí muito utilizado na matemática e na geometria, tá? Eu tenho aqui, né, lá, ó, o que diz o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, ó, o quadrado da hipotenusa, né, da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tem aqui, né, essa famosa fórmulazinha aqui, olha lá, o a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado. No desenho, né, no desenho de um triângulo, eu tenho que o a é a hipotenusa, né, que é sempre o lado maior do desenho, né. Tem os catetos, né, que é chamado de C e B, o cateto B e o cateto C. O A, né, o lado, né, que é chamado de hipotenusa, ele está sempre de frente com o ângulo reto aqui, ó. O ângulo reto está aqui, olha lá, o lado A, né, que é a hipotenusa, está sempre contrário do ângulo reto. Se você gravar isso aí, ou também, né, lembrar sempre que o lado A é o lado maior, tá, do triângulo, então é a hipotenusa. Até escrevi aqui, ó lá, o A é a hipotenusa, né, que é um nome até diferente, né? O B é um cateto e o C é outro cateto. Aí o teorema diz lá, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Eu irei mostrar para você aqui, nos meus exemplos, né, utilizando a fórmulazinha lá, ela está lá em cima lá, essa fórmulazinha, né, a famosa fórmula, né, do teorema de Pitágoras, nesses três exemplos. Ó, eu tenho o exemplo A aqui, ó lá, ó, que é um triângulo onde eu tenho um triângulo retângulo, tá? É um ângulo, tem que ter bastante cuidado, porque só vale para o triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É aquele que tem um triângulo, tem um ângulo reto, né? Sempre que tem um desenho de um ângulo reto. Ou o desenho tem que estar lá no triângulo, tá? Mostrando para você que ele é um triângulo retângulo, ou tem que estar falando no enunciado. Né? Calcule o lado, então, calcula a hipotenusa do cateto, né? Calcula a hipotenusa ou calcula o cateto de um triângulo retângulo, tem que estar falando. Ou então tem que estar no desenho lá, o triângulozinho, né? o ângulo reto, ok? Então vai estar sempre aparecendo aí na geometria, no desenho, né, do triângulo, indicando que é um triângulo retângulo ou perguntando, né, para você calcular o lado, né, do triângulo retângulo, tá? Aqui, o meu triângulo, né, na letra A, ele é um ângulo reto no A, no ponto A, mas poderia ser no C ou no B, isso não importa. Então eu tenho aqui, ó, olhando no meu desenho, eu tenho, ó, perguntando para eu calcular o lado maior, que é o lado X, né, esse X aqui. O X para nós aqui, ó, olhando no meu desenho lá, ó, ele representa a hipotenusa, não é? Olha lá, ó, o X é a hipotenusa. Então eu tenho, ó, o cateto, né, o cateto C e o cateto B. Até coloquei pequenininho aqui, ó, cateto C e cateto B. Normalmente, né, o cateto, né, no desenho, né, do triângulo, o cateto B é o lado médio e o cateto C é o lado menorzinho, né, o lado menor que tem. Pode olhar aqui no meu desenho que é, ó, o lado menor é o C, o lado médio é o B e o lado maior é o A. Se você trocar isso aí, na hora de fazer o cálculo, até que não interfere nada na hora de fazer o cálculo não, só fica diferente do que é o real, mas não tem problema não. Bom, mas resolvendo, como que eu irei fazer, né? Logicamente, eu pego a fórmulazinha lá, ó, a ao quadrado, né? Ela sempre, ó, a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado, ó, tá vendo? Só peguei a fórmulazinha. Agora substitui na fórmula, ó. Olhando, ó, o que é o meu A? O A não é hipotenusa? Então é o x, ó. Então é o x ao quadrado, ó. O B, olha lá, ó. O B no meu desenho até marquei aqui, ó. Não é o 12? Então 12 ao quadrado, ó. Mais o C, né, no meu desenho aqui, ó, é o 9, ó. Tá vendo? Então 9 ao quadrado, ó. Então, resolvendo isso aí, ó, eu tenho, ó, x ao quadrado, que é igual 12 ao quadrado é 12 vezes 12, não é? 12 vezes 12 é 144. Muito cuidado aí, porque não é 12 vezes 2, não, né? 12 vezes 12. 9 vezes 9, 81, né? Que é o quadrado 9, olha lá, 81. Bom, somando os dois, ó, 144 mais 81, se você fizer a continha, vai dar 225, tá? Pode fazer a continha que é. Só para agilizar aqui eu não vou fazer não, mas é 225. Agora, como eu tenho esse quadrado aqui, ó, eu indico que é raiz quadrada de 225. Então, eu coloco assim, ó, x é igual raiz quadrada de 225. Ó. Aí, o x vai ser igual a... Quanto que é raiz quadrada de 225? 15, não é? Quando você calcular lá, ó, dá 15. Então, o meu lado lá
vale 15, ou seja, a hipotenusa desse probleminha, desse primeiro exemplo aqui, na letra A, vale 15. Então, calculei, tá? A mesma forma, né, a gente usa para calcular o lado, né, que é o cateto, né, um dos catetos. Pode olhar aqui no meu exemplo B aqui, né, no meu exemplo B, agora estou pedindo um cateto, ó, o cateto C, ó. Agora eu tenho a hipotenusa, tenho o cateto B, e aí me falta o cateto C, não é isso? Olha lá, ó, o cateto C. Bom, aí usando a mesma formazinha lá, ó, vou anotar ela de novo, ó, só para você acostumando com ela, ó, olha lá, ó, mais C ao quadrado. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó, no lugar do A eu tenho o 10, ó, nós sabemos que o lado maior é o 10, eu até indiquei aqui, ó, lá, ó, o lado maior é a hipotenusa, então é o 10. Então 10 ao quadrado, ó, que é igual o B, né, o lado B, olha lá, ó, é o lado médio, né, não falei que é o lado médio lá no desenho? Então o lado médio é o quê? Vale 8, ó, então 8 ao quadrado, ó, mais o lado C, agora eu quero, ó, então é o que representa o x, ó, x ao quadrado, ó, certo? E agora eu resolvo isso aqui. Olha lá, ó, 10 ao quadrado, 100, não é isso? Que é igual. 8 ao quadrado, 64, nós já sabemos aí, não é isso? Mais x ao quadrado, ó. Agora como que eu resolvo? Troca de lado, né? Eu já tenho 100 ali, eu vou deixar, ó, 100. Vou passar o 64 para lá, subtraindo, ó, menos 64, que é igual a x ao quadrado, ó. Agora eu subtraio aqui, ó, 100 menos 64, 36, ó. 36 é igual a x ao quadrado. Agora eu faço a mesma coisa, tiro a raiz, né? Posso colocar assim, ó, x é igual a raiz quadrada de 36, ó. Então, x vai ser igual a 6, ó, tá vendo? Então, encontrei o valor do x, né? Que é o valor desse cateto C aqui, ó, tá? Só circular aqui, né? Só para mostrar ali. Então, ó, calculei o valor do x, que é o cateto C. No terceiro exemplo aqui, ó, olha lá, ó. No meu terceiro exemplo, agora eu já tenho, ó, o A, né, se você observar aqui, agora eu já tenho o cateto C, agora eu quero o B, ó, tá vendo? Então o X representa o B. Usando a mesma formulazinha, né, agora nós iremos fazer com essa mão aqui, ó, com a mão direita, tá? Ali eu fiz com a mão esquerda, agora eu vou fazer com a mão direita, porque para escrever ali seria mais fácil um pouquinho, né? Bom, então o A aqui, ó, é o 5, ó, não é? Porque é o lado maior, ó, olha lá, 5 ao quadrado, que é igual. O B eu não tenho, lá é o x, ó, agora é o x, ó, tá vendo, ó? Aí, ó. E aí, o C agora é o 3, olha lá, ó, mais 3 ao quadrado, ó. Então, substitui aqui, e aí, agora resolve, né? Olha lá, o 5 ao quadrado, 25, ó. O x ao quadrado, continua o x ao quadrado, não é isso? O 3 ao quadrado, 9, olha lá, ó, 9, elevando. Agora trocar de mão, né? Agora com a mão esquerda. Bom, agora eu resolvo isso aqui, ó. Então eu já deixo o 25 aqui, passa aquele 9 do lado para o lado de cá, ó, menos 9, que é igual a x ao quadrado, ó. Olha lá, ó. Pronto. Agora, 25 menos 9, eu já sei que é 16, ó. 16x ao quadrado. Agora eu tiro a raiz, né? Olha lá, ó. X é igual a raiz quadrada de 16. Então o x vai ser igual a 4, ó, encontrei o valor do x também, olha lá, o cateto B. Tá vendo aí? Usei a mesma formulazinha, né, o teorema de Pitágoras, para calcular a hipotenusa no exemplo A, um cateto, né, o cateto C, aqui, ó, o cateto C no exemplo B e o cateto B no exemplo C, né, lá no B o cateto C e no exemplo C, o cateto B, né? Pode usar a mesma formulazinha para calcular todos os valores, a hipotenusa e os catetos, tá ok? Aplicando ele, né? O simplesinho assim mesmo, o teorema de Pitágoras é muito conhecido, né? E muito fácil de fazer, né? Espero que você tenha entendido e aprendido, né? Se você não viu, né? Você não tinha visto o teorema de Pitágoras, é assim que faz. Se você viu, né, e queria relembrar, e tá aí, ó, né, para você ver de novo, né, você relembrar aí. Bom, espero que você tenha gostado, né, da explicação. Deixa seu like aí no finalzinho do vídeo, lembrando a você, inscreva no canal para você ver novas videoaulas que eu irei gravar, principalmente de geometria, né, porque a geometria tem uma grande importância aí no estudo da matemática, tá ok? Muito obrigado!